Olá, libertos, graça e paz, tudo bem com você? Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai estar falando uma coisa bem bacana. A gente vai misturar fé e psicologia. Tá curioso para saber o que é? Então fica comigo até o final desse vídeo então, se liga aí então. Ah, mas antes, pegue lá seu chazinho, hein? Muito bem, libertos, estamos de volta. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar algo novo aqui no canal Libertos. Nós fizemos uma parceria com um psicólogo lá no extremo oeste de Santa Catarina, mais precisamente São Miguel do Oeste. O nome dele, Dr. Luiz Felipe. Ele é psicólogo lá, atua lá na região e vai dar pra gente aqui um suporte, principalmente agora, nessa quarentena. Mas nós estamos negociando com ele para fazer parte com a gente aí, a longo prazo aí no canal Libertos, ok? Hoje nós já preparamos para ele 5 perguntinhas bem complexas. Então, como ele está fazendo parte agora do nosso canal, nós criamos até uma vinhetinha para ele. E o nome do quadro vai ser Bate-Papo Psique. Então, se liga aí, galera! Muito bem, nós sabemos o seguinte, com essa pandemia, muitas pessoas estão sofrendo com o seu psicológico. Alguns não estão aceitando a ausência do parente, a falta de conversar com o vizinho, aquela vontade de ir ao mercado, bater papo, sair, ir à praia. E isso tem mexido muito com o psicológico de muita gente. Então nossa ideia é captar tudo isso e levar esses problemas lá pro Luiz Felipe. E ele resolverá pra gente, ok? Então, fique com a gente que todas as sextas-feiras ele vai ter um bate-papo aqui com a gente, trazendo informações sobre o que ele faz, como ele lida com esses problemas, tentando nos ajudar dessa maneira, ok? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo já, mande pro seu amigo, não esquece de compartilhar, hein? E se você gostar, dá aquele likezinho, isso ajuda muito a gente a crescer aqui no YouTube, ok? Então vamos lá então para a primeira pergunta para o Luiz Felipe. Olha só, a psicologia diz que o ser humano ele é biopsicossocial espiritual. Como assim, meu amigo? Explica pra gente essa situação aí. Quer dizer que a fé ela pode mexer com o nosso dia a dia e nos ajudar aqui nos momentos mais difíceis? Explica pra gente aí. Com certeza, Rodrigo. Como a psicologia, ela, ao mesmo tempo, ela divide essas 4 dimensões assim do ser humano, né? A biológica, a psicológica, a social e a espiritual. Quando há uma disfunção em alguma dessas 4 áreas, vai afetar as outras 3. No caso, se você tiver mal de saúde, vai afetar a tua espiritualidade, quanto a tua vida social, a tua dimensão psicológica também. Então, são 4 dimensões que elas têm que estar em harmonia, né? E não é fácil, né, encontrar essa harmonia entre esses 4 elementos, né, digamos que compõem o ser humano. E elas não estão tão divididas assim também, né? O social, o espiritual, ele tá tanto dentro do social quanto do psicológico e do biológico também, né? São todas as 4 instâncias indivisíveis, né? E uma influencia a outra. Então, com certeza, a espiritualidade é uma parte tão importante quanto a física. Agora, a segunda pergunta, Luiz. Nós sabemos que a fé, como você falou, ela está bem presente na vida do cristão. Mas e para o não crente? Ela tem alguma interferência? Ela ajuda, prejudica? Como é que é essa situação aí do relacionamento entre não crente e fé? Explica essa daí, por favor. Ótima pergunta, Rodrigo. E como eu descrevi antes, como a espiritualidade sendo uma das 4 dimensões que compõem o ser humano, ela é tão plural quanto as religiões que existem, né? Então a espiritualidade ela não se manifesta em apenas um tipo de religião, um único credo, uma única forma de fé, né? Ela tem mais a ver com o que a pessoa faz frente à crença que ela tem, né? Como que ela vai lidar com as questões que acontecem no dia a dia, né? Por exemplo, uma pessoa um ateu, ela pode ter crenças específicas, mais filosóficas, né, do seu dia a dia, né, como ela acredita que seja a vida. Por exemplo, a ciência, ela também pode ser um tipo de fé, né? A ciência é a crença no empírico, né,
naquilo que você pode comprovar, digamos assim, em laboratório, né? Experimentação e observação e experimentação. Mas a ciência ela é uma fé que está sempre em constante mutação, né? Diferente, digamos, de religiões milenares como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo também, né? Coisas que se alteram em escala menor, né? Então é nesse sentido que eu trago que sim, que os não crentes também, né? Desenvolve a sua espiritualidade, né? É algo que está intrínseco, né, no ser humano. Bom, interessante que você colocou, hein? Isso faz a gente remeter à nossa terceira pergunta. Olha só, a espiritualidade a gente viu com você agora há pouco que ela é muito importante para tanto crente como para não crente. Mas agora, e a fé? Ela ajuda a gente a encontrar algum lugar no mundo? Qual a importância que a fé tem na vida de uma pessoa? É interessante pensar isso, né, Rodrigo? Pensando assim, que a gente vive numa era pós-moderna, uma era onde não há mais, digamos, um padrão, uma única resposta para tantas perguntas, né, que o ser humano se faz. Diferente de outras épocas, né, no passado, onde nos davam mais segurança também, né? Hoje um mundo sem bússola, né, sem um norte para dizer com certeza, né, para onde você vai, deve ir ou não deve ir, né? As religiões elas acontecem como uma forma de te dar essa bússola também, né? Te dar esse caminho, né, a qual seguir, né? Dar um sentido a mais para a tua existência, né? Para além de um sentido que você vai criar, né? Ela te traz aquela questão cosmológica, né? De onde eu vim, para que eu vim aqui, né? E para onde eu vou depois, digamos que eu morrer, ou objetivos, né? E as religiões elas trazem isso, né? Muito forte, né? Tanto é que se a gente pegar as três grandes religiões monoteístas, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, religiões milenares assim, que continuam crescendo, né, fortemente, você vê, né, como tem um papel importante, né, na vida, né, social em geral. Muito bacana. A outra pergunta que eu tenho para você, Luiz, é a seguinte: uma das doenças que mais tem crescido ultimamente é a ansiedade. Como que a fé e a espiritualidade podem nos ajudar a termos um sentido melhor na vida, já que a ansiedade ela tem tomado conta de muitos lares? Certo, Rodrigo. A primeira coisa a se tratar nesse ponto é a gente diferenciar aquilo que é uma ansiedade na questão da angústia, né, e aquilo que é uma ansiedade patológica, né, porque quando a gente fala assim em termo clínico da ansiedade, é aquilo que atrapalha, compromete o teu dia a dia, as tuas atividades, né, que te traz um tamanho de sofrimento que você não desempenha mais as tuas funções como você faria, né, diariamente. Isso é tratado com psicoterapia e, se necessário, também com medicamento psiquiátrico, certo? Mas quando a gente fala assim da questão de ansiedade, mas partindo assim da angústia, aquele sentimento que você aquele sentimento que a gente diz comumente que a gente está ansioso, né, com alguma coisa, né? Geralmente a questão da fé ela pode sim, com certeza, auxiliar no trato com isso, né? Em você se focar mais nas suas questões que você precisa, né? Digamos, não viver muito para amanhã e conseguir viver um dia de cada vez, viver o hoje, sabe? Digamos, falando assim é simples, mas quando a pessoa está experienciando um momento assim, as coisas ficam nubladas, sabe? Mas eu acredito sim que quando você tem digamos, uma direção pautada assim na tua fé, você vai encontrar ferramentas para lidar com a questão da ansiedade, entende? Nossa quinta pergunta, a gente sabe que a fé é muito importante, mas ela te deixa imune a todos esses problemas que a gente passa diariamente? Como que a gente pode lidar com essa situação? Rodrigo, ainda não há uma fórmula mágica, né? Fórmula perfeita para se evitar as doenças, a dor e o sofrimento, né?
Tanto é que, ao meu ver, eu acredito que sim, a gente possa extrair coisas boas, né, do sofrimento. A gente pode reescrever a nossa história, a gente conhecendo aquilo que nos causa desprazer e sofrimento. A gente pode melhorar com isso, né, se aprimorar como pessoa, não negar que ele existe, certo? Mas trabalhar a partir dele, né? Trabalhar a partir da dor para criar algo novo, sabe? Para se reinventar. E eu acredito que essa é uma função importante que a gente pode exercer a partir disso, né? E tem um filósofo que trabalha bastante questões espirituais que eu gosto, que é o Kierkegaard. Ele vai trazer questões do desespero humano, ele vai elaborar questões referentes à fé cristã também, né? Nas obras dele. Então, o Kierkegaard eu acho que é um bom exemplo de um filósofo, um cristão também, que não passou por essa vida sem o sofrimento, mas conseguiu fazer algo bonito com aquilo que ele via, aquilo que ele experimentava e observava também, né? Bom, Luiz, você pode finalizar sua participação aqui deixando a sua rede social. Coloca até o Instagram aí, a gente divulga para as pessoas aqui. Quem tiver interesse, pode postar lá no Instagram dele, lá do Luiz Felipe, ou também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Ok, Luiz? Aí, e dá um tchauzinho pra galera. Eu que agradeço, Rodrigo, a oportunidade de participar desse novo quadro agora. E o que eu tenho para deixar para os libertos é que continue acompanhando o canal e os nossos próximos vídeos, nossos próximos assuntos, né, que iremos tratar juntos também. E quem tiver alguma pergunta pode deixar nos comentários, faça direto, mande suas mensagens, né, coisas que gostariam que a gente abordasse nessa questão saúde mental, psicologia também, que com certeza a gente vai estar respondendo. Um forte abraço, valeu! Muito bem, galera, vocês viram aí que foi um bate-papo bem bacana, bem interativo lá com o Luiz Felipe, nosso psicólogo agora aqui do canal Libertos. O assunto foi bem interessante, rendeu um pouquinho, nós fizemos para ele 5 perguntas interessantes e ele respondeu ali na lata. É um cara bacana, está aberto aí para vocês, se tiver alguma dúvida, dificuldades, estiver passando por sufoco aí nessa pandemia, entre na rede social dele, deixe lá a sua dúvida, sugestão, que a gente pode trazer isso daqui para o próximo vídeo, ok? Então, muito obrigado pela tua companhia até aqui, que Deus te abençoe, graça e paz, e não esquece da próxima vez de trazer seu chazinho, hein? Bye!